Boa tarde a todos e todas que me ouvem. Estamos nós em mais um vídeo, né? Mais um vídeo semanal. Na semana passada nós tivemos o vídeo formativo e essa semana eu farei com vocês um vídeo informativo, correto? Um vídeo informativo perante esse assunto já compartilhado com as escolas em circular. Então, espero que vocês estejam, né, tendo uma boa semana e que esteja tudo bem também com vocês e com as suas famílias. Antes de nós começarmos a conversar sobre esse assunto, e quando eu li, né, o boletim, eu já pensei em vocês, professoras tutoras, porque até inclusive em um dos nossos grupos, teve uma professora tutora que deu um depoimento, não sei como que eu posso chamar, ela colocou o ponto de vista dela do quanto que a secretaria não vê, né, a tutoria, do quanto a secretaria não cita a tutoria, inclusive nos documentos oficiais. E o que eu expliquei no grupo, não só para essa tutora, mas nessa situação, mas vocês sabem, né, todos vocês sabem muito bem disso, que a questão da tutoria, pessoal, ela não vai aparecer mesmo nos documentos oficiais. Por que ela não vai aparecer? Porque é algo, né, é uma função que as pessoas estão ocupando por ação judicial. E que a tutoria, ela não está no quadro do magistério, do magistério paulista, né? Então, a resolução, a mais recente que nós temos, em relação à educação especial, ela é a resolução 68, na qual não se contempla a tutoria, né? A gente já discutiu muito sobre isso, vocês sabem, existem inúmeras outras leis que citam a questão do tutor, mas não vou entrar nesse mérito, porque não cabe a nós essa discussão, e nem é o assunto para isso. Todos nós da diretoria, nós seguimos, respeitamos as mesmas regras que as escolas. Então, a tutoria, ela é sempre via ação judicial. E na ação judicial, quem é contratado, né? É contratado um professor pedagogo. Então, que nem nesse boletim mesmo, onde vai ter uma ação tão importante dos tutores, não vai aparecer o nome de vocês. Não vai aparecer, por quê? Porque a COPED não tem como ela colocar, né, se referir a alguém que a função que essa pessoa exerce não está dentro do quadro do magistério paulista. Então, eu quero explicar isso antes da gente começar a estudar esse boletim. Toda vez, né, que surge alguma coisa, seja, hoje são as informações, né, seja as informações via comunicado, ou sejam as informações via boletim, automaticamente eu procuro o órgão a que enviou para trocar ideias em relação à tutoria. Então, dentro disso, onde nós colocamos os tutores, né? Qual orientação eu passo a eles? Então, logicamente que quando saiu esse boletim da COPED, eu entrei em contato com a COPED para a gente fazer, né, essa discussão sobre onde os tutores entram nisso. Por quê? Porque a nossa diretoria, ela tem uma realidade diferente. Já coloquei para vocês também, que no estado de São Paulo são 91 diretorias, não são todas que têm a tutoria. Então, a nossa diretoria, ela tem esse número grande de tutores, mas
Há diretorias que não têm. Então, são assuntos específicos. Então, eu já quero deixar isso claro, não é? Para que ninguém fique triste aí pelo fato de não ser citado. Vocês, professoras tutoras, né? Esse vídeo não é específico apenas para os tutores, a gente considera, aí vai ser, no boletim vai ser muito colocado o trabalho do intérprete, o trabalho do professor de sala de recurso, não é? Que são funções, aí são cargos já do quadro do magistério, mas vocês, professoras tutoras, sabem do carinho que eu tenho por vocês e do trato que eu tenho com vocês, né? Eu digo assim, que do meu trabalho hoje, 80% do que eu faço é voltado para tutoria, seja indo até o Ministério Público, seja estudando os documentos, seja procurando informações. Então, não fiquem tristes aí quem se sente ofendido de não ser reconhecido pela secretaria, né? São situações que estão aí acontecendo no momento e é isso que nós temos. Então, vamos deixar essa questão de lado e pensar, sim, no trabalho junto aos nossos alunos, né? É o que importa para nós, é o trabalho com os nossos alunos, como que cada pessoa faz isso e cumpre isso dentro do ambiente escolar. E embora vocês não sejam citados nos documentos, vocês sabem, repetindo, né, todo o carinho e toda a consideração que eu tenho por vocês. Né? A tutoria é algo que eu gosto, foi me dado liberdade para trabalhar com vocês frente a isso, para administrar tudo isso. Então, a gente procura da melhor forma possível atendê-los. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo informativo. O que significa esse vídeo informativo? Nós recebemos, na diretoria, o boletim semanal da COPED, ou seja, da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação. Esse boletim, ele traz assuntos pedagógicos específicos, né, para cada pasta, para cada tema, para cada assunto, e às vezes alguns são voltados para a educação especial. Então, no boletim que a gente recebeu na semana passada, né, que é o boletim número 12, de 3 a 7 de maio, veio na informação 6 algumas orientações. Como que nós trabalhamos com os boletins semanais? O que é para ser encaminhado para a escola? A gente encaminha para a escola, a gente não muda, não pode mudar o teor do que o boletim traz, e há informações no boletim que não é específico para se enviar para a escola, é para nós, enquanto diretoria, para as nossas ações. No caso da informação 6, que é específico para a educação especial, eu, né, vi como importante ter colocado na íntegra, foi pedido para que a gente colocasse na íntegra, porque é uma informação, né, específica para a educação especial. Então, qual que é a informação? Ela foi na circular de ontem, tá? Ontem, dia 11. Então, já saiu essa informação na circular de ontem. Ela é uma informação a respeito do quê? De orientação para a realização das atividades digitais na plataforma CAED, aos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Aqui saiu o PCNP de educação especial, porque eu quis mudar a tela, não era aí que ele ia ficar, eu tinha posto aqui embaixo meu nome, mas termina aqui, ó. Então, a informação é essa, são as orientações para a realização das atividades digitais na plataforma CAED, aos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, eu acrescentei essa tela
né, na nossa discussão, para depois nós começarmos a ler o boletim. O que é a plataforma CAED? Eu não sei se todos vocês sabem. Isso aqui, tá, pessoal, não está no boletim. Eu acrescentei para explicar. Na plataforma CAED, ela é uma parceria com a Universidade de Juiz de Fora, que está dentro da sede, né? Então, é uma plataforma que está dentro da sede e que se chama plataforma CAED. O que tem nessa plataforma CAED? Né? Tem as sequências de atividades, tem as avaliações. Então, as avaliações que os alunos fazem hoje são eles mesmos que lançam as respostas. Antes, quem que fazia isso, né? As avaliações eram impressas, o professor que lançava as respostas, e hoje não é mais assim. Essas avaliações, avaliação AAP, AAD, né, que é a avaliação de entrada, todas essas avaliações, elas são realizadas na plataforma CAED. Por quem? Pelo aluno. Então, para retomar para quem não sabia disso, né? A plataforma CAED, antes, se chamava Foco Aprendizagem. Então, hoje, né, que era só do professor, hoje, nessa parceria que foi feita com a Universidade de Juiz de Fora, para se criar um novo instrumento, o nome é Plataforma CAED, e quem é responsável pela realização das sequências de atividades e das avaliações, é isso que consta lá, são os próprios alunos, são eles que fazem. São os alunos que lançam a resposta das provas. E o professor, na plataforma CAED, ele tem a análise, né, vem para ele essa análise da progressão do aluno, de uma prova para outra, de uma sequência de atividade para outra. Então, dentro da plataforma CAED, há também essa devolutiva das sequências de atividades e das avaliações que os alunos fazem, né? Lembrando, os alunos que lançam tudo isso. E o professor, ele tem, na plataforma CAED, essa informação de como esse aluno está progredindo, como está sendo analisado tudo isso. E lembrando, eu já havia dito para vocês, né, antes se chamava Foco Aprendizagem. Hoje não se chama mais Foco Aprendizagem, hoje se chama Plataforma CAED, porque houveram aí essas adequações dessa parceria feita. Como que eu entro na plataforma CAED? Eu entro na sede pedagógico plataforma CAED, certo? Então, a plataforma CAED, ela está dentro da sede, na parte do pedagógico, plataforma CAED. Então, para quem não sabia disso, para quem não conhecia, são assim, né, os passos aí de entrada. Então, o que o CAP, ele colocou para nós como orientação, né? Teve alguma orientação específica, Raquel, para você? Não, não teve. Chegou o boletim e pronto, né? Somos nós que estudamos o boletim. Eu tive um pouquinho mais de informação, porque eu procurei para fazer o encaixe aí dos tutores, correto? Mas não há, nos boletins, eles não fazem uma formação específica para nós antes. A informação que nós temos é a que a gente passa para vocês, nada além do que está no documento, correto? Então, o que é dito nesse documento? Agora, aqui sim, né, já é o documento mesmo. As orientações gerais de atividades escolares por estudantes elegíveis aos serviços da educação especial devem sempre observar os princípios inclusivos
em atendimento à legislação em vigor e principalmente às diretrizes da pessoa com deficiência, né? Então, as diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146. Que essa lei prevê o quê? Né? A inclusão. Preferencialmente, todos os alunos na rede regular de ensino. Assim, as atividades desenvolvidas para os estudantes sem deficiência não devem ser diferentes daquelas propostas aos discentes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, algo que ainda é um tabu muito grande, né? Pode ser que para algum professor de sala de recurso não seja, pode ser que para alguém não seja, mas eu, né, que tenho essa visão geral da diretoria, eu vejo ainda como um tabu essa proposta, não é? Nós crescemos muito, muito, mas ainda há, né, esse tabu muito grande de se pensar que o currículo adaptado, o que se contempla no currículo adaptado? Aquilo que os outros alunos que não são elegíveis à educação especial também estão fazendo. Ou seja, a própria Lei 13.146, as resoluções estaduais e tudo mais, o que se prevê nelas, né, é que nenhuma informação seja omitida ou nenhuma informação, nenhum conteúdo, ele seja tirado do contato daquele aluno por ele ter uma deficiência. E muito pelo contrário, que ele tenha também, né, o desenvolver daquele conteúdo, daquela atividade, mas na condição dele. Isso que é o currículo adaptado, que é o que tanto nós trabalhamos para que a gente chegue cada vez mais próximo disso, não é? Então, quando nós pensamos na própria política pública nacional, que ainda está em vigor, ela eu já falei isso para vocês, ela é uma perspectiva, ou seja, é um caminho. Nós estamos caminhando, mas o perfeito ainda não chegou, né? Só que da onde nós saímos para onde nós estamos, muito já se avançou. Então, é isso, essa primeira tela. Nessa perspectiva, cabe ao professor regente a responsabilidade de realizar as adaptações, flexibilizações das atividades a seu estudante quando dentro da sala de aula regular. Observe-se que cabe ao professor regente atuar com percepção das potencialidades e necessidades individuais de cada discente, oferecendo aos estudantes de sua sala os melhores suportes com respeito à sua realidade. Então, aqui traz para nós exatamente o que eu acabei de falar. As adaptações, as flexibilizações, elas são dentro do que a sala regular está fazendo. Então, se todos estão aprendendo sobre geografia, sobre vegetação, o meu aluno da educação especial, com ou sem tutor, não é para aquela hora ele está fazendo o alfabeto, né? Ele também vai estar aprendendo sobre vegetação, mas dentro da realidade que ele tem, dentro do conhecimento que ele tem. Se eu preciso usar de mais imagem para eles, eu vou usar. Se eu preciso diminuir, né, essa quantidade de informações, eu vou diminuir. Enfim, tudo que nós sempre conversamos sobre currículo adaptado. Aqui nessa tela, eu já vou incluir a tutoria, correto? Qual é a realidade que nós temos?
O que eu disse para vocês no início, nesse documento não vai aparecer a questão do tutor. Está deixando muito claro que é de responsabilidade do professor de sala de aula a adaptação curricular. Na resolução 61 já trazia, na resolução 68 já trazia, né? Está muito claro tudo isso, que é o professor regente. Então, isso é aquele primeiro ponto que a gente conversa, né? Que desde o ano passado, eu acho que dos 60, 70 vídeos que a gente tem já da nossa formação desde o ano passado, deve estar chegando nisso, entre 60 e 70, acho que vamos pensar 60. Acho que de 60 vídeos, 50 eu falei isso que eu estou dizendo agora, né? Qual que é o passo? Nós temos o que é oficial. O que é oficial? O professor de sala de aula regular, ele é responsável pela adaptação curricular. Ah, mas é o professor da sala de recurso que faz. Não é. É o professor da sala de aula. O professor de sala de recurso, ele pode fazer o quê? Pode, não deve, fazer uma orientação específica quando aquele aluno é atendido, né? Uma troca de ideias, mas não é do professor da sala de recurso a responsabilização disso. É do professor da sala de aula. Mas não vamos colocar nesse momento o professor da sala de recurso. Vamos pensar aqui no professor de sala de aula regular e no tutor, né? Que nós estamos falando da sala de aula regular. Então, é do professor de sala de aula regular essa obrigação, correto? A legislação traz, o trabalho é sempre voltado para isso. Muitas pessoas podem falar assim, mas não acontece. Há situações que não acontecem, mas eu posso garantir para vocês que em muitas situações acontece. Haja visto que na nossa diretoria de ensino, em 2019, foi a escolhida, né, para fazer o currículo adaptado do currículo paulista. Eu fui para São Paulo, né, em 2019, eu trabalhei praticamente o ano inteiro na Secretaria da Educação, na elaboração do currículo paulista de língua portuguesa, o currículo paulista adaptado. Qual foi minha proposta frente a isso? Colocar os exemplos de boas adaptações, não é? Então, nós temos no material do currículo paulista de língua portuguesa, nós fizemos a adaptação de língua portuguesa, eu e mais 2 PCNPs, as boas práticas, né? Lá nós temos vídeos de professores colocando, mostrando toda a adaptação que faz. Então, daí depois nós elaboramos também o segundo, o volume 2, mas por conta da pandemia isso parou, né? Então, a diretoria de Mojimirim, a diretoria de Caieiras e a diretoria de Itapevi, nós fizemos esse material que já é do conhecimento de vocês. Então, não podemos generalizar que os professores de sala de aula, eles não fazem as adaptações, isso é uma mentira. Muitos fazem, sim. Há os que ainda não fazem? Mas há muitos fazem, correto? Agora, entra como segundo ponto a tutoria. Inclusive, aqui eu faço um adendo, né, que eu vou conversar com os tutores, com vocês, professores tutoras, em específico, num outro momento. Na semana passada, inclusive, teve a reunião que a gente tem com a promotoria para a apresentação dos relatórios e tudo mais. A promotoria, ela deixa muito claro, né, muito clara, que a responsabilidade desse aluno, o qual teve a ação ganha, é do tutor. Então, o tutor, não que se exige que esse aluno avance, que ele chegue igual ao outro, porque isso não vai acontecer, né? Nós não comparamos pessoas, principalmente, nós não comparamos os alunos da educação especial com os alunos da rede regular.
Na educação especial, nós comparamos quem? O próprio aluno, ele com ele mesmo. Então, em nenhum momento é exigido que o tutor faça um milagre e, de repente, o comprometimento daquela deficiência que a criança tem, daquele transtorno, suma. Não é isso. Mas as ações do professor tutor, né, elas devem visar a questão da adaptação e da flexibilização. Ou seja, como eu volto a falar para vocês, numa sala de aula onde eu tenho o professor da sala regular e a tutoria, quem é responsável por aquele aluno que tem a tutoria? Todos. Nós gravamos até o vídeo para vocês, né, da responsabilização. Todos. Não é só do professor da sala e também não é só do professor tutor. Então, nós temos a resolução que traz que é do professor de sala regular, mas nós temos a ação judicial que traz que é do tutor. Então, frente a isso, ambos são responsáveis, certo? Todos esses vídeos, inclusive, que eu faço para tutoria, todos eles eu compartilho com a promotoria, né? Para que eles analisem que as orientações, elas estão sendo feitas visando o próprio processo de inclusão. Vocês não têm noção, ideia do quanto o trabalho é acompanhado junto à promotoria. Vocês não têm noção. Muitas vezes as pessoas pensam que, deu o tutor e pronto. Não é. Porque tudo que é feito é enviado. E eu sei que é visto porque eu sou questionada. Tá? Então, inclusive, os vídeos, essa fala que eu estou tendo com vocês, em relação às corresponsabilidades, elas são o quê? Totalmente em concordância com a promotoria. Correto? Aonde entra o professor da sala de recurso aí? Então ele está de fora? Não. Ele entra dentro do que a resolução pede, que são as parcerias. Por quê? Porque ele também é responsável pelo aluno da educação especial, que ele faz o atendimento. Correto? Ele é um apoio. Vocês sabem que em todos os vídeos eu falo isso. O professor da sala de recurso, ele é um apoio muito grande, tanto para o professor da sala regular, como para o tutor também. Vamos lá. Atuando em apoio ao trabalho da professora regente da classe, o docente especializado, ou seja, da sala de recurso, contribuirá para a realização dos trabalhos de inclusão na escola. O que eu acabei de dizer é parceria. O professor, né, especializado, que é o professor da sala de recurso, ele tem o quê? Né? Um trabalho aí de apoio, né? De apoio. Não que a aula dele seja aula de apoio, não é isso. É o fato do quê? Dele apoiar o professor da sala de aula, né? O professor da classe e também o tutor. Esse apoio de parceria, né? Por quê? Porque ele entende muito bem da deficiência que ele atende. Então, tenham, né? Eu sempre coloco isso, ter o professor de sala de recurso como um apoio. Esse é o sentido do trabalho colaborativo. E para que ele aconteça, o artigo 15 da Resolução 68, que é a mais recente, dispõe que parte da jornada do docente especializado é reservado para observação e o acompanhamento dos estudantes em suas aulas regulares. Nesse sentido, por exemplo, o docente especializado poderá apoiar o professor regente na construção da ficha de acompanhamento do estudante. Aqui entra um assunto que é específico da jornada do professor de sala de recurso, onde, depois que saiu isso na resolução, houve um comunicado, né,
dizendo que essas aulas ele poderia cumprir no mesmo período, por conta da locomoção e também por conta de acúmulo. Então, eu não vou entrar nesse mérito que não é o foco, né? Os professores das salas de recurso, eles têm aí as 2 horas, né, dentro da jornada, as 2 aulas, para o acompanhamento de outros estudantes que não sejam os seus, na sala de aula regular. A resolução, ela trazia assim, pessoal, de 10 aulas, vamos supor, ele fazia 8 no período, e 2 dessas ele tinha que ir para a escola, que o aluno que ele atendia na sala de recurso estava na sala regular. Isso gerava o quê? Ele teve que trabalhar no outro período. Muitos professores de sala de recurso, eles acumulam. Então, como que ele ia fazer esse atendimento? Então, houve, sim, um comunicado, né, aqui só a nível de curiosidade, que essas 2 horas que o artigo 15 da resolução trouxe, ele podia ser adequado, né? Esse professor podia cumprir de uma outra forma para atender esse estudante. O que seria essa ficha de acompanhamento do estudante? A própria questão do currículo adaptado. Então, que o professor da sala de recurso, ele pode sim ajudar, né, a apoiar o professor regente, o professor tutor, nas melhores formas de se atender, de se adequar às atividades, correto? Então, aqui ainda dentro das orientações gerais, só para especificar, assim, fica bem, né, bem explicadinho. Bom, outra forma de apoio do professor especializado ao grupo docente vem pela formação em ATPC. Nessa formação, observa-se, por exemplo, a possibilidade de orientações para o preenchimento do documento do registro de adaptação curricular, que é do professor de classe comum, cujo modelo vem contido no anexo 3 das instruções CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Então, nas instruções CEGEB, essas instruções CEGEB, elas saíram logo depois da resolução 61. A resolução mudou, né? Veio a 68, mas os anexos da instrução, até agora, eles ainda se mantêm. O que seriam esses anexos? O primeiro anexo, o anexo 1, que é a avaliação inicial, que eu já expliquei, né, algumas vezes para vocês, que é essa foto feita do aluno, da deficiência visual e da deficiência auditiva, tem os anexos, tem mais 2 anexos fora esse primeiro, né, mais um de avaliação, acho que, se eu não me engano, é da deficiência auditiva e da visual mesmo, que tem 2 momentos de avaliação. Depois vai ter o anexo, que é eu estou falando em específico da deficiência intelectual, que eu tenho certeza que é assim, o anexo 1 é a avaliação inicial, o anexo 2 é o plano de aula do professor, do plano de atendimento do professor da sala de recurso, e o anexo 3, que é o modelo do currículo adaptado, que é o plano onde o professor da sala de aula faz. O que eu disse, eu não me lembro se é na deficiência visual e na auditiva, que tem mais uma avaliação do professor especializado, né? Daí muda só um pouquinho a ordem aí dos anexos, devia até ter conferido antes de falar isso para vocês. Então, também é colocado aqui a possibilidade do professor de sala de recurso, ele pode, né, e eu sei que muitos fazem isso, participar em ATPC, fazer formação com os professores a respeito de como se faz essa adaptação, correto? Dar essa ajuda pontual, dar essa ajuda em específico. Dentro dos vídeos, e aqui eu, né, deixo até a fala para os professores das salas de recurso, quem não sabe
existe essa formação da educação especial, ela começou no ano passado, né, por volta do mês de abril. Todos os vídeos estão no canal da diretoria de ensino. Então, eu mando circular para a escola com os vídeos e também eles estão no canal da diretoria de ensino. Quando vocês abrem lá a diretoria, né, o portal da diretoria de ensino, ele está em vídeos. Todos os vídeos da educação especial e do núcleo pedagógico estão lá. Então, às vezes, a escola pede, você não poderia fazer alguma formação com os professores, caso vocês precisem, né, de alguma ideia, tem nesses vídeos também, tá bom? Mas o que eu acho que é interessante de nós percebermos aqui? Parceria, responsabilização. Não sou só eu da classe regular, não sou só eu da sala de recursos, não sou só eu tutor. São todos da escola. Importante reiterar que o CAP disponibiliza o documento orientador sobre flexibilização curricular ao público da educação especial, voltado a oferecer maior suporte no desenvolvimento das atividades aos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. O documento apresenta propostas que poderão ser aplicadas em diferentes contextos na perspectiva inclusiva. De todo modo, importante também reiterar que não existem atividades, cartilhas ou livros prontos, pois na perspectiva inclusiva, as propostas devem ser adotadas com respeito às singularidades de cada estudante, no contexto de sua realidade no ambiente escolar. Isso todos nós sabemos, né? Que não existem modelos prontos. O que a gente usa, o que muitas vezes a gente, né, faz, é socializar o que outras pessoas fazem para que a gente use na ideia de exemplos. Mas quando se pensa no trabalho de currículo adaptado, o respeito, né, é a individualidade, o que cada aluno necessita. Esse documento documento orientador, eu já compartilhei com vocês no grupo, né, que ele saiu logo depois de ATPCs que houveram no Centro de Mídias, mas eu posso compartilhar de novo logo depois do vídeo. Então, em todos os grupos, eu compartilhei esse documento orientador, tá bom? Mas compartilho de novo, caso alguém tenha aí perdido ou esquecido qual que é. Nesse documento tem algumas orientações importantes, sim, né, de como pensar essa flexibilização. Agora são orientações específicas, né? Orientações específicas sobre o quê? Vou voltar aqui no título, né? Sobre a questão da realização das atividades digitais na plataforma CAED. Então, esses primeiros slides foi uma apresentação geral de como a Secretaria da Educação, ela vê a educação especial hoje, né? Foi uma introdução, e agora orientações específicas para o uso, né, desse novo modelo que nós estamos vivendo de ensino. Né? Hoje nós estamos no momento híbrido, onde há a questão de aulas presenciais, aulas via aplicativos. Então, esse boletim, o foco dele, o objetivo dele foi esse, né? Trazer que o nosso aluno da educação especial, ele, inclusiva, ele também pode participar de tudo isso. Então, vamos ver como que o CAP, como que a Secretaria da Educação entende tudo isso. Todos os estudantes, com ou sem deficiência, acompanham as atividades desenvolvidas pelos professores de suas unidades escolares, conforme o cronograma estabelecido por cada escola,
bem como pelo centro de mídias. Então, nos revezamentos, os alunos da educação especial e inclusiva, eles entram da mesma forma que os outros, correto? Há escolas que, inclusive, impedem mais, para eles irem um pouquinho mais, muitas vezes até por pedido do tutor, né? E acaba acontecendo isso, mas no revezamento, ele entra da mesma forma, correto? As aulas ministradas pelo Centro de Mídias permanecem gravadas no repositório e podem ser acessadas sempre que for preciso. Assim, por exemplo, as flexibilizações e adaptações podem ser realizadas a qualquer tempo, de acordo com a especificidade apresentada pelo estudante. Então, isso eu falo muito da questão da tutoria, né? Essa adaptação construída da aula do centro de mídias, porque a gente sabe que a aula do centro de mídias é uma aula bem puxada, bem rápida, né? Ela está no repositório. Então, a adaptação dela, ela não precisa ser feita necessariamente no mesmo dia. Por quê? Porque a gente pode, né? Ninguém faz as coisas assim, né? Precisa pensar. Então, essa adaptação, ela pode ser feita como? Depois. O professor, ele acompanhou a aula do centro de mídias, o tutor acompanhou, o aluno acompanhou. Vamos fazer uma adaptação para ele, né? Vamos retomar essa aula com ele depois. Por quê? Porque está lá no repositório, se houver necessidade de se assistir novamente. É isso que está dizendo aqui. Caso a escola não possua professor especializado, ou seja, não tenha sala de recurso, a unidade escolar poderá solicitar apoio à equipe de educação especial junto à diretoria de ensino. A equipe de educação especial poderá, por exemplo, realizar formação para flexibilização do currículo e orientar sobre a melhor forma de acesso igualitário a todos os estudantes. Então, isso nada mais é do que o que nós estamos fazendo desde o ano passado, né? Eu vejo que o trabalho, e vocês já sabem, principalmente as tutoras que acompanham todos os vídeos, essa questão da pandemia, ela nos aproximou no sentido de formação. Por quê? Porque desde quando começou a questão da tutoria, primeiro eu fiz conversas específicas nas escolas, porque eram pouquinhas, depois aumentou, nós conseguimos fazer formação presencial, de todo mundo junto, daí aumentou, eu fiz formação por município, daí aumentou muito, por município eu não conseguia mais, né, porque daí aquele monte de gente, daí no ano passado, o que eu comecei a fazer? Por escola. Então eu ia na escola, marcava, todas as tutoras a gente sentava e conversava juntas, né? Daí chegou a pandemia, tudo mudou. Com a chegada da pandemia, o que aconteceu? Houve, né, essa questão das formações via vídeo. E houve também a criação dos grupos de WhatsApp, onde, pessoal, eu não sei da parte de vocês, como vocês veem, mas se eu fosse professora, se eu estivesse no lugar de vocês, eu ia amar esses grupos. Vocês sabem que eu faço com muito amor, né? Todas essas questões em relação às atividades, à manutenção do grupo dos tutores. Por quê? Porque eu procuro colocar para vocês atividades que vocês possam usar, sugestões de atividades. Vocês sabem que eu mantenho, né? Eu faço essa manutenção do grupo com muita frequência, procurando ajudar da melhor forma.
E isso é muito importante, eu vejo que isso para o professor é muito importante, principalmente para o professor tutor, que muitas vezes a escola ela não consegue ainda entender a função, o trabalho e como isso é feito, né? Então, eu vejo dentro dessa orientação específica que foi passada aqui, lógico que falta muito da minha parte, mas eu vejo também que muito eu faço frente a isso, né? Eu não desamparo de forma alguma aos tutores, né? São vocês que precisam desses apoios, né? Maiores, já por não haver o quê? Não haver nada específico para vocês. Os professores de sala de recurso, na grande maioria, são professores muito experientes, que acompanharam toda a mudança acontecida na secretaria, né? Todas as mudanças que vieram. E para eles, tudo já está lá. Ele sabe qual documento ele tem que preencher, ele já sabe o papel dele, porque isso está estabelecido desde muito tempo. O que não acontece na questão da tutoria, correto? Então, aqui, eu acho assim, eu tenho muito a fazer, muito a melhorar, sim, mas, de certo ponto, eu não vejo que eu nunca, né, eu não me lembro de ter deixado nenhum tutor sem uma resposta ou sem uma orientação quando necessário. Em casos de dificuldade na realização das atividades digitais por discentes, a unidade escolar poderá agendar o horário para atendimento aos estudantes. A equipe gestora, junto com seu corpo docente, ficará responsável pelo apoio e pelo suporte para a utilização adequada das ferramentas digitais. Então, muitas vezes, não só os alunos da educação especial, né, os alunos de forma geral, eles encontram dificuldades na questão do uso, não é? Das ferramentas digitais. Então, não sabe por onde entrar, muitas vezes, né? Ou não tem a internet, ou não tem o equipamento. Então, pelo menos essa é a fala do secretário, que sempre as escolas elas estiveram abertas para isso, para os alunos mais vulneráveis na questão de merenda e também na questão dos recursos digitais. Então, isso é muito importante a gente saber. Os alunos da educação especial, eles também têm esse direito, né? Isso é para todos. Então, numa situação que ele não consegue fazer o acesso, ele também pode ir para a escola para fazer isso. Bem, aos estudantes com baixa visão ou visão subnormal, poderão utilizar os tablets. Chama atenção para isso aqui. Estão em processo de entrega pela SEDUC. Então, os tablets, que foi falado desde o primeiro dia, né, quando nós voltamos em janeiro no planejamento, que os alunos com baixa visão e visão subnormal, eles vão receber o tablet, um por pessoa. Pode levar para casa, né? Para fazer as atividades, vai ser o livro dele. Então, nesse ano, não vieram mais os materiais ampliados, né? Nem os links. Os links, muitas vezes, que a gente teve, não são links que a secretaria mandou. São links que PCNPs fizeram a ampliação do material, os quais, muitas vezes, eu socializei com vocês nos grupos, não é? Como não é oficial da secretaria, a gente não pode colocar em circular, mas eu mando nos grupos, porque são PCNPs que fizeram. Muitas escolas já imprimiram, inclusive, o Aprender Sempre ampliado, porque esse tablet ele não chegou ainda, tá bom? Vai vir, segundo a secretaria, vai vir. Vejam que está, né, em destaque isso aqui no documento. Quais são os alunos que vão receber esse tablet? Alunos com baixa visão
e visão subnormal, matriculados nas escolas estaduais, com cadastro na sede. Muitas vezes, o aluno, isso, né, só para curiosidade de vocês, mas muitas vezes o aluno ele não tem o cadastro na sede. E a SEDUC, a secretaria, ela vai mandar, né, ela vai enviar para os alunos cadastrados na sede. Já saíram os boletins informativos sobre isso, mas que não era, né, a questão aí de socialização como esses. Então, voltando, né? Então, os alunos com baixa visão subnormal, poderão utilizar os tablets, até que esses tablets não cheguem. A gente vai compartilhando esses links de material ampliado, assim como outras ferramentas digitais que poderão ser adquiridas por meio do PDDE Paulista, tais como notebooks, desktops e celulares. Esse PDDE Paulista é uma verba específica que vieram para algumas escolas. Todas as verbas que as escolas recebem, elas têm uma cartilha. O que é essa cartilha? O que pode ser comprado? Então, houveram verbas do PDDE Paulista, ele não era específico para educação especial, era uma verba para a escola, mas dentro dessa cartilha continha, não é? Eu não vou saber responder para vocês qual é a verba, qual é o valor, quando chegou, porque isso não é da minha governabilidade, eu só sei, né, que essas verbas, elas chegam, né, sempre nas escolas, com uma determinada frequência, e nessa cartilha, ou seja, no que pode ser comprado, era incluído a questão de notebooks, desktops e celulares que poderiam ser emprestados para os alunos. Os recursos devem apoiar a realização das atividades desenvolvidas no contexto escolar, com maior independência e autonomia. Então, sempre, pessoal, isso eu falo muito para as tutoras, falo para as cuidadoras também, que o nosso trabalho de orientação para os alunos da educação especial inclusiva, eles devem prever sempre a funcionalidade. Por quê? Porque nem sempre essa pessoa, ela vai ter alguém ao lado dela. Então, as nossas ações, a gente tem que se preocupar com isso. O que, né? De que forma eu estou orientando esse meu estudante? De que forma eu faço com que ele use os recursos? Se ele vai começar a usar um celular, eu já vou fazer tudo para ele dar prontinho? Não, né? Eu vou procurar desenvolver com ele a independência e a autonomia. Ou seja, eu vou dando os passos. A gente precisa considerar isso, né? Nós precisamos considerar essas questões. Por quê? Porque senão a criança vai ficar sempre dependente. Meninas, eu vou pedir, meninas e meninos, né? Uma licencinha só para eu acender a luz. Ficou tão escuro de repente, acho que vai chover, acho que ficou melhor com a luz acesa. Então, a gente sempre, né, pensar na questão da autonomia. Nós precisamos procurar isso, né, desenvolver isso com os nossos alunos, a independência e a autonomia. Já estamos chegando no final. Aos estudantes com deficiência visual cegueira, podem ser adotados os recursos de tecnologia adquiridos com recursos do PDDE Paulista ou, né, também de materiais que há na sala de recurso, né? Por exemplo, disponibilizar tablets em regime de comodato, ou seja, eu tenho, né, na sala de recurso eu posso usar, a escola tem, que foi comprada com a verba específica, eu posso usar. Então, os materiais, seja na questão da visão subnormal, da baixa visão ou da própria cegueira, os recursos tecnológicos hoje, né, eles têm muitas adequações, tem muitos programas. Para esse tablet que as crianças vão receber, a gente já tem, né, o que
é para ser baixado, são muitos recursos. Então, vai ser assim, eu fiquei emocionada quando eu vi, né, essa questão, porque os alunos com baixa visão, eles vão ter ali muitos recursos e nem sempre todos têm, né? Então, programas já vem específico, tal, que pode ser baixado nesse tablet. São muitos recursos importantes. Para eles vai ser muito bom tudo isso. Em relação à disponibilização dos tablets, as orientações constam no boletim semanal da subsecretaria. Esse boletim semanal da subsecretaria, eles geralmente são assuntos internos. Então, o que consta nele, né? Nesse boletim 315? Como que é para ser feita a distribuição, como que é para ser feito o patrimônio, qual documento a escola tem que preencher. Então, não são assuntos pedagógicos, são assuntos, vamos dizer assim, administrativos, internos. Então, para nós, no caso da questão do tablet, no boletim 315, veio isso. Como que é para ser feito o patrimônio? Então, na diretoria de ensino tem o núcleo que é responsável por patrimônio. Qual documento a escola tem que assinar? Isso vai ser entregue quando o tablet chegar. Enfim, né? Então, existe aquilo que é para ser disponibilizado porque tem caráter pedagógico, como esse da COPED, e aquilo que é interno, correto? E a última tela. Aos estudantes surdos ou com deficiência auditiva que apresentarem dificuldades na realização das atividades digitais na plataforma CAED, pode ser disponibilizado o auxílio do professor interlocutor, conforme a organização da unidade escolar. Por que fala da plataforma CAED? Por conta da leitura, né? Por conta do preenchimento. Então, o interlocutor, o apoio que ele dá, né, em sala, ele vai fazer esse apoio também nessas situações. Então, pessoal, é isso que veio como orientação. Então, eu tirei tal qual estava no boletim e socializei com vocês. A minha preocupação aqui nessas informações foi a questão da tutoria, onde encaixar, né? Então, nada mudou. Quem é responsável pelos alunos, né? Da educação especial e inclusiva? Sala de aula regular, sala de recurso, quando esse aluno é elegível à educação especial, tutoria, e também vocês viram aí que deixa muito, né, forte o apoio da diretoria de ensino, da equipe de educação especial, nesse sentido, tá bom? Então, eu quis gravar e explicar para vocês, que às vezes fica mais fácil o entendimento. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente tem os grupos para isso. As informações que eu tenho são essas, né? Nada mais que isso. Então, às vezes vocês podem falar, Raquel, mas nem precisava vídeo, eu lia isso, eu entendia, né? Mas eu acho que é uma informação e é um momento também onde a gente se aproxima, onde a gente conversa, né? E sempre alguma coisa, quando a gente ouve alguém, a gente tira de bom, né? Ninguém passa aí deixando, né, o vazio. Sempre algo a gente tira. Então, acaba sendo também, né, além de um vídeo informativo, uma forma de formação. Eu espero ter esclarecido para vocês, né? Se quem leu ficou com alguma dúvida, vou recuperar esse material do CAP, que foi dito, e anexar para vocês no grupo, junto ao vídeo, correto? Pessoal, se vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição, e agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. E, né, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e que a gente possa continuar tendo
uma semana muito produtiva. Um grande abraço.